Então, queridos, capítulo 15 hoje, e esse capítulo é continuidade do capítulo 14, que nós trabalhamos na ministração passada, e falamos, irmãos, a respeito dos cuidados que nós temos que ter em relação a entendimentos, né, e culturas que, porventura, há nas igrejas, né? E o texto aqui traz exatamente o que estava acontecendo em Roma, onde tinha judeus convertidos, gentios. Algumas pessoas ainda acreditavam que as tradições judaicas deveriam ser cumpridas, como a gente sabe muito bem, que são coisas, irmãos, que foram encerradas em Cristo. Em Hebreus, a gente pode ler muito bem, você percebe ali que tudo foi sombras e há critérios e algo que Deus determinou para um povo. E alguns judeus ali, né, não todos, tiveram muitas dificuldades, inclusive, né, na exigência de que as pessoas deveriam ainda cumprir guardas de dias especiais e restrições com relação ao alimento. Então, havia discussões, irmãos, divisões. E esse texto é bem interessante porque retrata também situações que nós vivemos hoje. E como é importante a gente meditar a respeito dessas coisas, porque tudo isso, irmãos, traz instruções para a nossa vida. Amém? É bem comum, e a gente sempre fala isso, que nem todos estão no mesmo nível, né? Na mesma estação, nem todos têm o mesmo entendimento, por mais que nós... Há um princípio aqui de falarmos as mesmas coisas, há um cuidado com relação à informação da palavra. Nós estamos ligados a um ministério que valoriza muito o ensino. Amém, irmãos? Temos escolas, tudo isso para a gente chegar a um consenso, trabalharmos juntos, né? Porque há princípios que a gente não pode negociar. Você está comigo, irmãos? Há uma visão também da igreja local, porque a gente vai perceber aqui que tem coisas que não necessariamente é considerado pecado ou não. Né? Com relação ao pecado que a Bíblia diz, a gente é bem enfático. A Bíblia diz isso, e vamos andar e vamos falar o que a Bíblia ela diz. Agora, tem situações ou outras, irmãos, equívocos, entendimentos e uma visão que talvez, irmãos, aqui a gente não tenha tanta dificuldade assim. Mas todos nós entendemos, sabemos que a igreja não é só a igreja Verbo da Vida. Não faz parte apenas do Ministério Verbo da Vida. Nós conhecemos várias denominações, temos contatos com muitos irmãos. E, principalmente, sabemos muito bem que recebemos pessoas aqui que vieram de outros ministérios. Talvez recebeu uma instrução, uma informação, uma doutrina diferente. Né? O que recebeu lá, chegou aqui, alguns ficaram escandalizados. Como pode? A igreja... eu sempre aprendi assim, eu sempre ouvi assim. Ainda acontece essas coisas. E eu faço questão, quando nós temos oportunidade de atender as pessoas que chegam na igreja, eu faço isso. Né? Se você ainda não foi atendido, vai chegar a sua vez ainda. Fique tranquilo. Né? Graças a Deus a igreja está crescendo. E nesses últimos meses foram 20 pessoas, assim, na pancada só. Graças a Deus, né, Igor? Que bênção, né? Então, pastor Marcelo, um dos pontos que eu sempre toco aqui, muita paciência, primeiramente com você e depois com a gente. Porque provavelmente você vai ouvir coisas e vai perceber coisas que seja diferente do que você ouviu em outro lugar. Então, não vai ser em 5 minutos, não vai ser num cafezinho, ou até mesmo dentro dos 7 dias de treinamento para novos membros, que vai estar resolvido o problema. Porque, na maioria dos casos, a gente não consegue resolver ali.
E principalmente questões que, de repente, quanto mais tempo no Evangelho, quanto mais tempo ouvindo alguma coisa errada, você chegar assim depois de 30 anos e falar assim, olha, o que você está pensando aí, o que você entende não é exatamente isso. É complicado, irmãos. Você está comigo? Por isso que o pastor Marcelo pede, né? Eu peço paciência, não vai embora na primeira informação que você ouvir aqui ou a impressão que você, de repente, tiver no momento. Aí você, eu ouvi uma coisa ali, paciência. Então, esses 2 capítulos são capítulos que têm nos ajudado bastante, vai nos ajudar bastante. Né? Dentro de um contexto aqui que vai trabalhar, servirá para muitas coisas que a gente pode meditar um pouco. Você está comigo? Só para a gente relembrar aqui, o capítulo 14, fala justamente, logo no versículo 1, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Ok? Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, às vezes, fica aquelas discussões. Então, nesse capítulo aqui, nós falamos do cuidado, não ficar julgando aquele que, de repente, não participa daquilo que o outro participa. Né? Irmãos, eu vou trabalhar no sentido assim, a intenção, irmãos, não é entrar em discussões, não é esse o propósito. Mas educar. Eu acho que a melhor palavra é essa. Educar você. Porque vai ter situações que você está com a razão. Você está certo. Mas o outro lado lá não entra na cabeça dele. Aí vai fazer o quê? Vai brigar? Vai chamar ele de filho do capeta? E aí a bagunça começa aí, entra em discussões. E é por isso que a gente vê, infelizmente, uma das situações, um dos motivos do crescimento de diversas denominações por aí é por causa disso. E eu falei na ministração passada que, vamos dizer assim, na categoria religião, o povo evangélico é o povo que mais briga. E você está sendo ensinado para você não entrar no ringue. Brigar, irmãos. Minha esposa sabe disso. Eu já falei isso algumas vezes. Quando começa a entrar em discussão, eu não falo nada. Pastor, fala alguma coisa. Eu não vou falar nada, não. Não tem nada para falar. Não, não é? Sai de perto, gente. Porque o objetivo é tentar quem vai ganhar. Quem está com a razão. E aí não convence ninguém. Daqui a pouco, uma separação, uma dificuldade está junto, comunhão bem distante. E isso, irmãos, só atrapalha, não ajuda em nada. Só que Deus ama tanto um como o outro. E o texto aqui fala, gente, uma coisa importante. Quem vai julgar é o Senhor. Não é você, meu irmão. Não sou eu. Amém? Porque aquele que, de repente, você não concorda, ele não é o seu servo, é o servo de Jesus. E nesse texto chama a atenção que ele fala assim, até aquele que entende que pode e que não pode, todos os dois fazem para o Senhor. Ele não come, mas eu não como por quê? Para o Senhor. E o que eu como, mas eu creio que eu estou livre, dentro de um princípio que eu entendo. Glória a Deus, aleluia. E vamos viver bem. O objetivo aqui, irmãos, é ensinar a entrar e sair. Uma coisa que eu estava conversando com o Cátia, logo assim que nós terminamos a ministração, até citamos alguma coisa sobre restrição de alimento, né? E um dos pontos dos textos que nós acreditamos que não faz parte, né, ou de repente não deveria ser o nosso hábito, é com relação ao cuidado de se alimentar com sangue. Que em Atos fala sobre isso, Atos capítulo 15. E a gente vê algumas discussões, eu estava dando uma pesquisada aqui, porque tem muita gente, irmãos, muitos crentes que acreditam que comer sangue não tem problema nenhum. Né? E nós entendemos, irmãos, que se você for lá em Gênesis capítulo 9, versículo 4, isso é antes da lei. Porque se a gente considerar assim, isso é da lei. Não, mas isso aí foi antes da lei dada a Moisés. Instrui a não comer sangue. Você está comigo? Agora,
eu considero essa questão como secundária, que não venha comprometer a questão da salvação. Você está comigo? Ah, pastor, um crente então que se comer sangue vai para o inferno. Não, não exatamente. Mas eu vejo isso como um cuidado. Então, se você perguntar assim, pastor, o que o senhor acha? Olha, eu não recomendo comer sangue, porque dentro de uma instrução, e a gente não vai abrir aqui para cavar e estudar, nós cremos que em Atos, que inclusive a carta é para a igreja, amém, irmãos? Tanto judeus como gentios. E em Gênesis capítulo 9 fala exatamente isso, que não tem nada a ver com a lei. Então foi dado essa instrução para todas as estações. Agora, irmãos, com certeza eu vou encontrar alguém, algum crente, glória a Deus, aleluia, fervoroso, que gosta de galinha ao molho pardo, que gosta de comer chouriço. E se eu encontrar, não vou entrar em discussão com ele. Você está comigo, irmãos? E acreditamos que ele, se ele for maduro, ele não vai, se me convidar para almoçar na casa dele, sabendo que eu não como, ele não vai preparar a galinha cabidela, é isso? Porque eu não como. Porque é um cuidado, irmãos. Você está comigo? Não vou entrar em questão, não vou brigar. E aí você vê que o próprio capítulo 14, Paulo, ele coloca assim, não entrar com questões de restrição de comida ou dias especiais. Até porque, irmãos, vamos entender com relação à santidade. O que contamina o homem é o quê? Do coração, não é o que entra. Porque o próprio Jesus falou, porque o que entra pela tua boca vai sair em algum lugar. Jesus fala em lugares escusos. Precisa explicar onde é que é? Não, né? Você sabe onde é que é. Então, irmãos, não quero entrar em discussão, porque não é esse o propósito. Mas é para trazer um esclarecimento para aqueles que acham, pastor, qual é a visão da questão do sangue? Algumas pessoas falam assim, pastor, então, esse pessoal que gosta de carne mal passada, ao ponto, tem um sanguinho lá, pastor. Sabe? Primeiro, vamos usar a ciência um pouquinho. Aquilo não é sangue, o sangue já foi embora há muito tempo. Ali é um líquido da carne. E esse líquido contribui para a coloração da carne. Não é sangue. Para início de conversa. Amém, irmãos? Ah, isso é sangue, não sei o quê. Essa termologia está errada. Aquilo não é sangue. Tá bom, irmãos? Respeita quem gosta de bem passado e mal passado. Se o seu irmão gosta de comer carne mal passada, respeita. Amém, irmãos? Não tem problema nenhum. Senhor, Deus é Deus de quem come bem passado, queimada, e quem come carne até crua. Vou ficar discutindo, irmãos? Não, irmão, você está em pecado, você é vampiro. Vampira dos infernos. Só que cuidado com isso, irmão. Amém, querido? Você está comigo? Graças a Deus, né? Vamos para o capítulo 15, então, para a gente não perder a oportunidade. Como estamos, o tempo nos favorece ainda. Deixa eu procurar aqui, irmãos. Espera aí. Então, vamos lá, gente. Eu não vou trabalhar todo o capítulo 15, até porque do capítulo 14 em diante, o apóstolo Paulo, ele inclusive, reforça o desejo de ir à Espanha. O propósito é esse. Eu não sei se quem vem acompanhando, quando o apóstolo Paulo escreveu a Roma, o objetivo dele é ir para a Espanha. E a igreja de Roma não conhecia o apóstolo Paulo. Então, havia alguns rumores e fofoca, vamos dizer assim, a respeito do caráter de Paulo. Então, Paulo fez uma carta se apresentando como apóstolo de Jesus Cristo e dando algumas instruções. Você vê aqui que ele fala sobre a necessidade de tanto judeus como gentios se converterem, a justificação, que tanto judeus como gentios não deveriam se vangloriar nas dispensações ou nas estações que eles estavam. Então, toda a humanidade precisava de Cristo. Toda a humanidade precisa ser justificada por Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele vem, vamos dizer assim, apresentando o Evangelho. E do capítulo 12 em diante, ele trabalha com práticas. Ele ataca as execuções, a praticar, a igreja praticando o Evangelho. E aí, exatamente, nesses capítulos aqui que nós estamos trabalhando, para a nossa vida, irmãos, é um exemplo. Para a nossa vida, é uma orientação. Você está comigo? Então,
No capítulo 15, eu vou trabalhar 3 pontos. Eu vou destacar alguns versículos aqui para a gente trabalhar bastante. 3 pontos. Primeiro, ser suporte para os fracos. Eu não sei se você se lembra, vamos recapitular um pouquinho o capítulo 14. Paulo ele dá 2 tipos de pessoas: o fraco, que é o débil, ou forte. Isso não é relacionado à questão de grau de espiritualidade. Ele está falando com relação a conhecimento, a entendimento a respeito de algumas coisas. O apóstolo Paulo ele atribuiu isso, né? Ele usou essa nomenclatura. Os fracos, aqueles que acham que não pode, tem que ainda cumprir algumas restrições, tem que guardar alguns dias especiais, né? Fazer a questão, tinha problema em comer uma costelinha de porco e outras coisas mais. E os fortes são exatamente as pessoas que supostamente entenderam, que perceberam que a questão dessas proibições, das leis dadas aos judeus, não fazem parte mais da igreja. Só que você percebe, mesmo sabendo que as pessoas que são consideradas com entendimento, há uma instrução, há um cuidado com relação a uma postura que eu preciso ter quando eu chego a um conhecimento, quando eu começo a crescer espiritualmente, quando alguns equívocos vão caindo por terra, não é verdade? O luz tem chegado, qual é a minha postura? E essa carta ensina isso. Então, esses 3 pontos falam: ser suporte para os fracos, ok? Está falando exatamente, por isso que eu estou falando, continua ainda no capítulo 15. Segundo ponto, não agradar a nós mesmos. Isso é super importante. Um evangelho que só pensa em você é bem problemático. E terceiro, seguirmos o exemplo de Cristo. É isso que vamos tratar no capítulo 15. Olha só o versículo 1 e 2, que eu quero trabalhar um pouquinho. Eu vou ler aqui, eu não sei se o pessoal da mídia tem, eu vou ler a versão o livro, que diz assim, versículo 1 e 2. Ainda que acreditemos que para o Senhor é indiferente que façamos ou não essas coisas, está se referindo ao capítulo 14, ok, pessoal? Não podemos, contudo, continuar a praticá-las para nos agradarmos a nós mesmos, porque temos de ter em consideração as dúvidas e os receios dos outros. Aí continua aqui. Procuremos agradar os outros, não a nós próprios. Façamos aquilo que pode contribuir para a edificação da sua vida espiritual. Então, entenda uma coisa aqui, irmãos, para a gente começar. A nossa vida não está pautada, presta atenção no que eu vou dizer aqui, apenas se é lícito ou não. Entenda por que eu estou falando isso. Porque tem algumas pessoas que fazem assim, quer saber se é pecado ou não é pecado. Então, quando é pecado, quando a Bíblia mostra que é pecado, não tem como negociar. Você está comigo? Agora, o que eu quero te chamar a atenção nessa noite? Vai ter coisas que não é pecado, mas você não vai fazer. Eu vou repetir. Vão existir coisas que não é pecado, não há problema nenhum. Ou você comer, eu não quero que você fique preso nessa questão que foi discutida aqui, não. Mas outras coisas também que a intenção aqui é educar, meus irmãos. Então, vão existir coisas que, assim, não é pecado, mas não é a nossa visão. Vou dar um exemplo para você. O Verbo da Vida não tem a cultura de, beber. Amém? Aí alguém pergunta assim, pastor, não vou entrar em questão se alguém aqui conhece alguém do Verbo da Vida que beba, tá, irmãos? Tranquilo? Estou em cima de uma instrução que vem lá de cima. Beleza? Não vamos entrar nessa questão, não. Aí alguém fala assim, pastor, mas é pecado ou não é pecado? Às vezes tem algumas perguntas que a gente sente um pouquinho de maldade. Aí eu já vou logo no final do jogo. Já dou a resposta de trás para frente.
Qual é o propósito dessa pergunta? Eu pergunto logo assim. Você quer beber? Aí eu falo assim, não é pecado, mas não é nossa cultura. Só uma irmã que falou amém. Obrigado, irmã. Deus te abençoe, viu? Não é nossa cultura. Eu estou dando esse exemplo, como outras coisas, irmãos. Porque às vezes está muito claro que não é nossa visão. Ah, pastor, mas a igreja do fulano de tal, da Doquinha, o pessoal pode tomar um vinho. Vai para lá. Ah, pastor, mas eu gosto do verbo da vida. Amém, fique. Mas não beba. Se ficar no verbo da vida, não beba, não dirija. Você está comigo, irmão? Aí entra em questões. Aí, o que acontece? A gente precisa tomar cuidado com isso. E fica lá, e batendo, aí faz a pergunta, sempre as mesmas perguntas. Ei, pastor, e piercing pode usar? E tatuagem? É chato, irmão. É porque a igreja, irmão, olha só, você quer fazer, cara, você é livre. Agora, dependendo da situação, dependendo do que você almeja, dentro do Ministério Verbo da Vida, você pode ter dificuldade. O membro comum pode fazer, pastor? Gente, vocês são livres. Mas, pastor, eu quero ministrar a palavra. Olha o bichão aqui que fez agora. Falei, cara, pastor, mas o fulano veio. Quem veio de fora já veio assim, não é o problema. Sei que tem pessoas aqui que já vieram assim. Entenda a questão. Que o propósito não é motivar. Porque o Verbo da Vida tem uma visão. Algumas coisas nós sabemos, tem coisas que nós não sabemos. E será que você tem um conforto até em situações que você não vai fazer, independente de você saber qual o motivo ou não? Porque a visão, irmãos, de igreja, aonde eu perceba que o apóstolo Paulo enviou uma carta à igreja de Roma. E no capítulo 14, a gente até falou com relação a não ser escândalo para ninguém. Não significa pelo fato de encontrar um irmão que não concorda que eu faça alguma coisa, né, ou ter um tipo de cultura, que eu vou deixar de fazer. Eu fui muito claro na ministração passada. Eu falei, é questão de você influenciar o outro. Porque vai ter um dado momento em que a sua posição ela pode influenciar alguém. Porque aí você vai influenciar e a pessoa tem dificuldade, porque para ela ou para ele é pecado, e tudo aquilo que você fizer sem fé é pecado, dúvidas é pecado. Você está fazendo algo, está com dúvida? Não faça. Nós falamos isso no capítulo 14. E o texto aqui que nós lemos, há esse cuidado. Ele fala assim, ainda que acreditemos que para o Senhor é indiferente que façamos, ou não essas coisas, não podemos, contudo, continuar a praticá-las para nos agradarmos. Então, para de olhar para o seu umbigo. Primeiro, a questão do pecado está resolvida, amém, irmãos? Agora, tem coisas que dentro de um contexto onde você está participando, tem comunhão com o corpo, há uma visão que você está ligada. Então, irmãos, tem coisas que eu não fico entrando em discussão. Tem coisas que você pode fazer, eu não posso fazer. Isso, irmão, não é peso para mim. Entenda, a gente tem que ter uma visão de igreja, não com judaísmo, com cultura legalista, ou uma cultura legalista. Você está comigo? Porque nessa retaguarda de ficar esperando assim, está liberado. E se o senhor não liberou para você? Porque eu vi fulano. Aí tem uns irmãos assim, aí fica alegre, né? Eu vi fulano fazendo isso, aí fica alegrinho. Não, ela é um exemplo. Eu vi, pastor, ela estava lá na cervejinha, mas era uma bênção. Diga assim, eu sou igreja.
Diga assim, eu sou guiado pelo Espírito. E se o Espírito falar assim, não, faça assim, você vai fazer? Ou quando você, e na verdade a proposta também é essa, porque eu não tenho que olhar para o meu umbigo. Irmãos, eu tenho cuidado com as pessoas. Se o que eu faço vai escandalizar alguém do meu convívio, que eu tenho uma aliança, que nós dividimos o ministério, de repente, para ele é fraco, ele se escandaliza com aquilo. Eu vou ter todo um cuidado para não fazer. Você está comigo? Eu revelei aqui para vocês uma prática, a gente até comentei na semana passada, eu não tenho nenhum problema em comer carne na Semana Santa. Não tem, irmãos. Mas tem pessoas que têm dificuldade para isso. Eu não vou ficar martelando, que é isso, irmão, religioso, só quer. Aí a pessoa vai comer a carne, vai ficar escandalizada, não vai dormir, vai sonhar com boi, olhando para ela assim, você me comeu. E você sabe muito bem que o diabo, ele é oportunista. Aí o diabo vai falar assim, você não pode tomar ceia porque você comeu carne no dia santo. Aquele pastor foi usado pelo diabo. Eu usei ele para falar com você, para você comer. Misericórdia, irmãos. Você está comigo? Então entenda, irmãos, que somos igreja. E eu quero ler aqui, na versão, vou repetir o versículo 2, da versão revista atualizada. Porque citam umas palavras aqui, quero destacar melhor. Olha só. Ora, Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2. Ora, nós que somos fortes, nós que somos do verbo da vida, nós que fizemos o rema, nós que temos escola de ministro, aleluia! Vou entrar numa coisa bem delicada agora. Cuidado com isso, viu? Tem gente que fica metida a besta porque tem um diploma do Rema, escola de ministro. Irmãos, o Rema não veio para isso. O Rema, escola de ministro e as outras escolas que tem no ministério é para crescimento. Não é para dar carteirada, não é para zombar. Aí alguém fala alguma coisa fora da palavra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se começar alguém com besteirol de ficar com olhar crítico para o ministro, para ver se está errado aqui, vou ver. E está fora da palavra. Coração fechado. Olhar crítico, procurando alguma coisa. Não é bereano, não, tá? Que a gente bereia. Não, eu sou bereano. Não é bereano, não. Você é diabano. Nem sei se tem isso, meu. Ah, fulano falou umas coisas lá, pra mim tá fora, não vou ouvir mais ele, não. Vai. Vamos parar com esse besterol, viu? Amém, irmãos? Até se a Ana Paula vir aqui novinha pregar, vamos ouvir a Ana Paula, né, Paulinha? Ela não tem rema, e daí? Porque há um cuidado quando a gente faz isso com relação ao ministério, ministrar, ter o rema. Irmãos, é o cuidado. Mas não é nada relacionado à questão da incapacidade. Não, irmãos, é cuidado. É um zelo. Você está comigo, irmãos? Amém. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. E não agradar-nos a nós mesmos. Olha só que Paulo ele se enquadra nisso como forte. Está percebendo aqui? Paulo se inclui aqui, como forte. Perceberam? Versículo 2. Portanto, cada um de nós
agrade ao próximo, no que é bom para a edificação. Ajudar os fracos, irmãos. Vai ter coisas que você vai doer o ouvido, você vai ouvir, poxa, realmente está fora. Mas às vezes não é o momento de você falar que está fora, vai ter oportunidade. Amém, irmãos? De repente vai ver uma coisa que vai doer os nossos ouvidos, a gente passa por isso. Então, talvez a tua posição, a tua colocação na hora errada vai ser problema para o seu irmão, vai fechar o coração para você. Vai ter coisas, você vai ter que corrigir, vai ter que corrigir. Entenda, irmãos, que quando a Bíblia fala assim no cuidado de acolher, e a palavra que eu quero destacar aqui é ser suporte. Amém, irmãos? Versículo 1. Devemos suportar. Não é daquela coisa insuportável, irmão, não. É ser suporte, ó. É receber, vem aqui, irmão, vamos caminhar. Vem aqui, meu irmão, vamos lá, vamos caminhar junto. Ele com um monte, de repente, na sua concepção, religiosidade, entendimento errado. É o seu irmão, vamos cuidar. E aí, ao mesmo tempo, não significa que você tem que aceitar tudo. Você precisa corrigir. E há um cuidado no corrigir. Haverá momentos para isso. Amém, irmãos? Paciência, a gente vai perceber lá embaixo, quando a gente lê. Paciência precisa estar envolvido. Porque nem todo mundo cai como luva. 5 minutinhos aí na cantina você esclarecer. Ah, irmão, entendi o que você falou. Aí a pessoa sai tranquilo. Mas tem irmão que não vai entender. Não concordo não, na tua cara. Meu irmão, não concordo com isso não. Amo essa igreja, mas não concordo com isso. Pronto, acabou, não concordo. Vai fazer o quê? Vai ficar de mal dele? Vai tirar do suporte? Não, vai estar junto. Toda paciência. Já vivi situações assim, onde pessoas estavam perturbadas, ligando para mim todo dia, mandando mensagem, pastor, pastor, pelo amor de Deus, não entra. Eu falei, calma, irmã, vai dormir, irmã. É ou não é? Irmã, vai dormir. Não, pastor, mas eu estou... Irmã, deixa eu dormir. Que hora que eu posso ligar? Liga a tal hora aí. Quando dava 8 horas, pá, o telefone tocando, misericórdia. Pastor, eu vi aqui, pesquisei. Amém, irmãos? Você está comigo? Então, o primeiro ponto aqui, que a gente colocou, um dos pontos, né? Ser suporte para os fracos. Amém? Ser suporte. Volto a dizer, há um cuidado, mas não significa que você concorde com aquilo, principalmente quando você está ligado a uma visão que é muito clara para todo mundo. De repente, um ou outro não concorda. Amém, irmão? Vamos lá, vamos caminhar. Paciência. Luz vai chegar. Vamos estudar. Aí você percebe algumas coisas. O irmão nem lê a Bíblia. Né? A gente consegue perceber e vai ajudar o irmão. Tem que ler a Bíblia. Ó, tem um livro ali para indicar para você ler. A gente faz sempre isso aqui. Ó, irmão, esse entendimento não tá legal. Ó, no final do culto vamos bater um papo. Olha só, quero te indicar. Às vezes, as nossas explicações não conseguem alcançar. Às vezes, um material, uma literatura. Às vezes, eu não consigo alcançar. Aí a Vanusa vai lá e conversa. Às vezes, 10 minutinhos dela foi suficiente. Melhor do que os 2, 3 horas aqui tentando falar, não convencer a pessoa. Amém, irmãos? Então, o amor está envolvido nesse processo, onde você quer ver o irmão crescer. E não podemos esquecer que o Senhor morreu tanto por você, como também para o fraco, o débil, que tem dificuldade, uma religiosidade, que veio de uma denominação, que crê que quem cortar o cabelo vai para o inferno, que o homem não pode usar bigode, barba. Amém, irmãos? E a gente precisa tomar muito cuidado. Eu me policio muito nisso. Já errei nesse sentido. Às vezes a gente fala algumas coisas aqui brincando e tal, mas possa ser que tem alguém aqui que ainda tem esse conceito firmado no coração dela. Eu sei que às vezes é difícil para a gente, em situações assim, que às vezes sem perceber, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Amém, irmãos? Na estação que ela está. Imagine, irmãos, entenda uma pessoa que viveu, de repente, numa denominação,
numa visão legalista que proíbe tudo, muita coisa. Aí chega num lugar, eu sempre ouvi que crente não pode ir para a praia, e outras coisas mais, que crente não pode comer carne de porco, que crente... E outra, irmãos, muita coisa. E por isso que esse texto é bem sábio para a gente refletir. Em vez de ficar em cima de detalhes, é uma visão macro, onde você vai ter uma postura e vai ser bem sucedido se você obedecer. Sem entrar em discussões, o próprio texto fala aqui, entrar em discussões, né? Ele fala aqui, versículo 2. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Trabalhar para edificar, né? Cuidado, perceber que numa conversa, numa questão teológica, vai ter um momento que você vai ter que parar, irmão, olha só, não dá. E é por isso que a gente, inclusive, poupa situações, onde às vezes a pessoa chega e diz, pastor, me explica sobre isso. Eu falo só, esses 5 minutinhos não é suficiente. Eu posso confundir mais a sua cabeça. Eu posso deixar você perturbado. Ou até pior, você virar as costas e não voltar mais aqui por causa de uma coisa que você viu e não entendeu. E tem coisas bem delicadas, que a gente a todo momento tem esse cuidado, com relação à ceia, não é verdade? Tem uns aí que acham que não é casado, é crente, o marido não é. Não toma ceia. Gente, crente, batizado no Espírito Santo, que não passou pelas águas, porque sempre aprendeu assim que ele não pode se batizar, porque não é casado no papel, e outras coisas mais. Eu estou citando exemplos assim, delicados. E às vezes eu sempre faço essas perguntas para as pessoas que têm esse tipo de entendimento. Vem cá, você vai para o céu quando eu voltar? Eu vou. Então você está apto para ir para o céu, mas não está apto para tomar ceia? Como é que é isso? Você está apto para ir para o céu, mas não está apto para descer as águas? Então a gente ajuda as pessoas a pensarem, com toda delicadeza e paciência. Amém, irmãos? Mas assim, entendendo as estações. Entendendo as pessoas, amando as pessoas. Se você chegou a esse nível agora de forte, paciência com os fracos. Se você é o sabichão, paciência. Não, o que eu sou. Faço não, tá, irmão? Você está comigo? Então aprendemos aqui, ser suporte, amém? Não agradar a nós mesmos. Então vai ter coisas que você vai falar assim, não vou fazer. Não é porque o pastor proibiu. Olha só, um outro ponto também, que eu preciso destacar isso. Não é que o pastor proibiu. Pastor, eu vou usar um brinco aqui, vou falar uma coisa que é importante frisar isso. Não é a nossa visão. Brinquinho, música aqui tocando com brinquinho. Homem, nas mulheres. Brinquinho aqui. Não é a nossa cultura. Pastor, é pecado? Não. É uma visão cultural. Só que aonde estamos ligados, não tem essa visão. Possa ser que mude. Daqui a alguns anos, libere. Você vai ficar bem com isso? Você vai sair da igreja porque aqui eu não posso fazer isso. A gente precisa se medir. O texto nos ajuda. Será que você está preocupado com você mesmo, olhando para o seu umbigo? Onde o evangelho é sempre para o outro. Servir o outro. Bem-vindo ao evangelho. Onde o evangelho fala sobre a lei do amor. O amor não busca os seus próprios interesses. Esse é o amor ágape. Você morreu depois que você veio para Cristo. Diga para o seu irmão, você morreu.
A vida não é mais a sua, é a vida de Jesus. Para de ficar inventando moda. Ah, mas não é, irmão. Você está aprendendo nessa noite. Aleluia. Aí alguns falam, às vezes a gente ouve essas perguntas assim, é para eu deixar de fazer o que eu gosto e posso por causa dos outros? Né? É para eu fazer porque... Não, isso aqui, na verdade, foi uma colocação aqui, né? Deixa eu ver como é que foi essa pergunta aqui. A pergunta não tá clara. Aqui, ó. Ah, sim. Aqui, ó. A pergunta. É para eu deixar de fazer o que eu gosto e posso por causa dos outros? É por causa dos outros? Então, pastor, tá estranho. Porque eu não posso deixar de fazer as coisas que eu gosto por causa dos outros. Porque às vezes a gente ouve essas coisas. Ah, pastor, o problema é dela. Eu vou deixar de viver, fazer minhas coisinhas por causa dos outros? Em parte, sim. Tem coisas que você não vai deixar de fazer. Entenda, um contexto que eu trabalho aqui é o seguinte: há situações onde você vai perceber que eu sou uma influência, eu sou uma referência. A minha atitude, a minha decisão pode estragar tudo. Vamos tentar, irmãos, levar, vai ficar mais fácil para você, trazendo um contexto igreja local, onde eu estou ligado a uma visão, onde tem pessoas chegando, que ela sabe que a visão é assim, e você, às vezes, mais antigo, faz tudo ao contrário. Possa ser que você não está sendo uma referência. Irmãos, todos nós fomos chamados para sermos referência. Não é só ministério da palavra, de música, todos. E estamos num tempo de receber muita gente. E somos responsáveis em reproduzir. Ovelha gera ovelha. Que ovelha sairá, partirá de você? Onde a visão é assim. Aí quando chega em você... Não, olha só, a visão é assim. Mas não vai por mim não, viu, colega? Eu sou meio assim, mas a visão é... Ó, eu sei, a visão é assim. Mas, ó, segue meu exemplo não, viu? É assustador, né? Não, olha só. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Quem conhece essa terminologia? Não. Diga assim, eu sou exemplo. Eu fui chamado para ser uma referência no corpo de Cristo. A condenação batendo em algumas pessoas aí. Olha só o versículo 3, queridos. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te injuriaram, ultrajaram, caíram sobre mim. Pois tudo, presta atenção no versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, tem que ter paciência, não tem, gente? E pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus.
da mesma forma que Cristo fez. É o nosso exemplo, irmãos. Você está entendendo o que está sendo falado aqui? Você está entendendo a palavra? Amém, irmãos? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Versículo 6. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Não se esqueça quem você era lá atrás, ele te acolheu. Pensando um monte de besteira, um monte de condenação. Cristo acolheu. Assim também devemos fazer uns para com os outros. Você está comigo, irmãos? Aleluia. E aí você vê, se você continuar a ler, ele faz uma oração e fala a respeito de Cristo, né? A respeito da nossa vida, da alegria tanto dos gentios como dos judeus. Ele continua, eu não vou avançar mais. Depois ele cita a questão, a importância de ir à Espanha, se você continuar a partir do versículo 14. Mas o que eu quero destacar aqui, reforçando os 3 pontos, ser suporte para os fracos. Primeiro ponto, irmãos. Segundo, não agradar a nós mesmos. Para de ficar olhando para o umbigo. Ah, mas eu queria, mas vai ter coisa, irmãos, que você vai ter que abrir mão. Por causa do evangelho. Por causa do outro. Amém, irmãos? Tá bem para você? Você está comigo? Vai ter coisa que você vai ter que adiar por causa do irmão. Vai ter coisa que você vai deixar de fazer por causa do irmão. Eu falei aqui na aula passada que tem igrejas que, o seguinte, o pastor só tem que pregar só de paletó e gravata. Se eu for convidado lá, eu vou estar aqui bonitinho de paletó e gravata. Não tem problema nenhum, irmão. Não vou brigar com o pastor. Pastor, pelo amor de Deus, isso é religiosidade. Não, irmãos. Amém. Tranquilamente. Agora, dentro desse ambiente de unidade, onde nós fazemos parte dessa visão, alguém com um pensamento, às vezes, lá de uma outra instituição, será trabalhado com toda paciência, amor. Paciência, o Deus da paciência, da mesma forma que teve paciência com você, que chegou aqui cheio de problema, cheio de religiosidade, cheio de condenação. Aí você ouviu a palavra, luz chegou e você mudou. Graças a Deus. Não feche os olhos. Tem outros chegando também. E principalmente, eu vou reforçar aqui, nesse tempo, irmãos, onde estamos recebendo uma multidão. E eu quero fortalecer a nossa base, os mais antigos, ajudando nesse projeto. Trazendo para perto, não espantando. Sendo suporte, não peso. Quantos aqui tem mais de 5 anos no Verbo da Vida aqui? Mais de 5 anos. Olha só. Olha para trás, galera. Mais de 5 anos. Olha lá. Levanta a mão, fica assim alto assim, ó. Mais de 5 anos. Olha quanta gente nova aí. Olha aí. Até você, eu também. Amém, irmãos? Se eu perguntar isso no culto de domingo, você vai ficar assustado. Vou botar assim 2 anos. Você vai ver um número pequeno. Assustador. Amém? Então, os mais antigos precisam abraçar essa visão. E agora você ouviu essa palavra, a responsabilidade aumentou. Ah, porque eu vim nesse culto, agora já era. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.